O governo dos Estados Unidos alertou ao Brasil que poderia haver sanções contra o nosso país caso a estatal chinesa Norinco adquira a principal fabricante de defesa pesada do Brasil. O presidente de Taiwan respondeu às ameaças de morte do Partido Comunista Chinês contra aqueles que apoiarem a independência de Taiwan. Um novo relatório aponta que a China tem aumentado a presença de suas mídias na África e promovido mensagens anti-americanas. No sudoeste da China, imagens mostram o que parece ser parte de um foguete caindo em um vilarejo. Pequim tem uma nova lei marítima para a detenção de embarcações no Mar do Sul da China. Bem-vindo ao China em Foco, eu sou Emanuele Coure. Se você gosta de notícias sobre a China, lembre-se de se inscrever no nosso canal para não perder os próximos episódios. Anteriormente, noticiamos o interesse da estatal chinesa China North Industries Corporation, ou Norinco, em adquirir 49% das ações da Vibras, que é a principal fabricante de defesa pesada no Brasil. Agora, na sexta-feira, dia 21, foi publicado que representantes do governo dos Estados Unidos alertaram ao Brasil que poderia haver sanções com essa eventual compra. Isso é o que duas fontes anônimas com conhecimento do caso disseram a uma reportagem para a Folha de São Paulo. O governo dos Estados Unidos considera que a Norinco representa uma ameaça. O que acontece é que tanto os presidentes Trump quanto Joe Biden declararam que certas empresas da República Popular da China, a China comunista, são ameaças nos campos de segurança nacional, política externa e economia por ações de espionagem, entre outras coisas. Essas companhias da China também são consideradas pelos Estados Unidos como facilitadoras de violações de direitos humanos. Biden adicionou a Norinco à lista de empresas nessa categoria em 2021. Se ocorressem, os embargos americanos poderiam significar a exclusão de equipamentos de defesa dos Estados Unidos, dos produtos da Vibras e uma série de iniciativas das Forças Armadas do Brasil teriam então que trocar os equipamentos que usam agora por outros, fornecidos por países diferentes. 7 empresas americanas são atualmente fornecedoras da Vibras. A sua plataforma de artilharia Astros, citada como referência mundial na categoria, possui componentes da indústria americana, por exemplo. O comandante do Exército, Thomas Paiva, viaja para a China em julho e deve discutir a participação chinesa na Vibras e observar produtos da Norinco, mesmo que não possa vetar ou aprovar uma eventual aquisição. O presidente de Taiwan respondeu às ameaças de morte do Partido Comunista Chinês contra aqueles que apoiarem a independência de Taiwan. Só recapitulando, o regime chinês ameaçou impor penas de morte àqueles que ele chamou de defensores ferrinhos da independência de Taiwan. Na verdade, eu quero destacar que democracia não é um crime. É a autocracia que é o real mal. A China não tem direito a sancionar as pessoas de Taiwan só por causa do que elas defendem. Além disso, a China não tem direito de perseguir os direitos dos taiwaneses além de suas fronteiras. Eu também quero chamar a atenção da China para a existência da República da China e ter trocas e diálogos com o governo democraticamente eleito de Taiwan. Essa é a única maneira de melhorar o bem-estar das pessoas dos lados do estreito. Se isso não for feito, as relações entre China e Taiwan vão ficar ainda mais e mais estranhas. Apesar das últimas orientações de punição do regime, os tribunais chineses não têm jurisdição sobre a ilha democraticamente governada. Lai rejeitou os clamores de soberania do regime chinês e afirmou que apenas os taiwaneses podem decidir seus futuros. Ele tem repetidamente se oferecido para dialogar com a China, que tem rejeitado as ofertas. Uma guerra de ideias na África. Um novo relatório aponta que a China tem aumentado a presença de suas mídias no país e promovido mensagens anti-americanas. Mas o que isso representa? De acordo com o relatório, as mídias estatais chinesas dominam agora 70% dos países africanos. Enquanto isso, a porta-voz americana Voice of America tem apenas um escritório no país. Existe um impacto no sentido de que a China é capaz de estabelecer uma mídia secundária e narrativas ideológicas no continente africano. Narrativas como, por exemplo, solidariedade com a China, você sabe, tentando exportar o modelo autoritário para o continente africano. Herman Wasserman, diretor do Departamento de Estudos Midiáticos da Universidade de Cape Town, detalhou o caso. Ele disse ao Epoch Times que tem visto reportagens da CGTN e da Xinhua que detalham como empresas americanas têm lucrado com a guerra.
sugerindo que Washington está prolongando a guerra porque está dando lucros. Mas o que faz da África um alvo para Pequim querer projetar sua influência? O continente tem uma abundância de minerais de terras raras, um recurso imprescindível para a produção de painéis solares. Os países da África também detêm 1/4 dos poderes de voto nas Nações Unidas, e a pressão econômica sobre esses países poderia fazer eles mudarem seus votos. Em resumo, as mídias controladas pelo regime chinês têm um grande alcance na África. Apenas no Quênia, por exemplo, a mídia estatal chinesa Xinhua alcança mais de 11 milhões de pessoas todos os meses. O Departamento de Propaganda da China também fornece conteúdo gratuito para redes tanto abertas quanto fechadas, além de treinar muitos jovens jornalistas e pagar viagens para irem à China. A China treina muitos jornalistas. Na verdade, eles devem treinar mais jornalistas africanos do que qualquer outro país ocidental. Nantulia comentou que, apesar disso, a propaganda do regime chinês tem tido um impacto limitado até o momento. Ele disse que, de acordo com uma pesquisa, 70% dos moradores de mais de 40 países africanos preferem a democracia. Ele disse ainda que a mídia americana precisa aumentar sua presença no continente. Algum tempo atrás, por falta de orçamento, a Voice of America na África passou de 5 agências para 1 no país. Em 2022, o presidente americano Joe Biden prometeu investir 5 bilhões na África ao longo de 3 anos. No sudoeste da China, imagens mostram o que parece ser parte de um foguete caindo em um vilarejo, com um rastro de fumaça amarela no ar. Em outro vídeo, destroços aparecem espalhados perto da casa de um cidadão. Alguns especulam que o material possa ter caído de um satélite chinês chamado de Longa Marcha 2C. Este veículo foi lançado ao espaço saindo da província chinesa de Sichuan, às 3 da tarde de sábado. Essa não é a primeira vez que um veículo espacial chinês faz uma queda desse tipo na atmosfera terrestre. Oficiais de outros países há muito criticam o regime chinês pela forma como lida com destroços de foguetes. Indo agora para o Mar do Sul da China, Pequim tem uma nova lei marítima para a detenção de embarcações no que o regime alega serem suas águas. De acordo com essa lei do regime, quem cruzasse determinadas demarcações marítimas iria para a prisão por mais de 60 dias sem nem mesmo um julgamento. Para entender melhor sobre as implicações desta lei, meu colega na edição americana, Chris Beers, falou com Gregory Copley, que é o presidente da Associação Americana International Strategic Studies. Vamos conferir. Gregory Copley, que bom te ter de novo no programa, como sempre. O que essa nova lei pode representar para a Marinha Filipina nessas águas disputadas? Bem, essa lei é uma lei ilegal se aplicada à comunidade internacional, porque claramente a RPC não tem domínio legal sobre o Mar do Sul da China. Mas, ainda assim, isso aumenta os riscos. Leva a uma escalada que leva a um confronto. E como isso poderia afetar a relação entre Filipinas e a China? Fale mais sobre isso. Bem, a relação da China e das Filipinas foi ladeira abaixo desde a eleição do presidente Marcos. Não só pelo presidente Marcos, que reafirma a soberania filipina, mas em grande parte porque os Estados Unidos e seus aliados, Japão e Austrália, realmente encorajaram as Filipinas a afirmar sua soberania. Então, essa ação aumenta as tensões no Mar do Sul da China. Mas o que isso significa para os Estados Unidos? Bem, a região é crítica para o comércio global. É crítica para os Estados Unidos. Se os Estados Unidos quiserem reter controle da situação no Pacífico como um todo, se a Marinha Chinesa e as Forças Armadas Chinesas puderem passar da primeira cadeia de ilhas para o Pacífico Central, isso ameaçaria a capacidade americana de controlar a situação no oeste do Pacífico, particularmente se tratando de Japão e Coreia, etc. Daria a Pequim uma imensa vantagem e empurraria os Estados Unidos a ser muito menos que a potência global que é agora. Isso é tudo por hoje no China em Foco. Se você gostou deste vídeo, por favor, lembre-se de curtir, comentar e compartilhar para que ainda mais pessoas possam ter acesso a este conteúdo. Muito obrigada por assistir e eu te vejo numa próxima.